Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos. O importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Perfeito? Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar, que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões de concursos públicos, Prodesp, São Paulo, ano 2003, para o cargo de auxiliar administrativo. Uma questão, organizada pela banca examinadora do CETRO, quer dizer, uma questão, claro, dentro de um concurso organizado pelo CETRO para Prodesp, São Paulo, 2003. É uma questão bastante interessante, vale a pena a gente fazer. Eu vou fazer por dois caminhos distintos. O segundo caminho eu chamo a atenção da importância dele. É um caminho muito interessante para resolver uma série de questões, tanto de porcentagem como também de juros simples, e outras situações. Mas essas duas são muito marcantes por essa forma de resolver. Tá certo? Vou fazer primeiro pela forma clássica, digamos assim, e depois então farei por esse mecanismo de ajuda que realmente vocês vão ver que ele ajuda muito. Quer ver? Olha só, vamos ler a questão. Um comerciante deseja obter um lucro de 20% sobre o preço de custo na venda de uma televisão. O comerciante vende a televisão por 540, porém teve que dar 10% de desconto. Qual o lucro obtido pelo comerciante? Aí tem uma sutileza interessante no enunciado da questão. Ele não está nem tão, digamos assim, não está tão bem enunciado. Poderia ser um pouco mais claro, mas não chega a atrapalhar o nosso raciocínio, não, mas poderia ter sido melhor. Qual é o lucro obtido pelo comerciante? Vem aqui 5 itens, vamos ver qual deles é verdadeiro. Vamos resolver, gente. Vamos começar o seguinte, preço de venda, Ele decide vender essa televisão. Primeiro ele tem o preço de custo, que eu chamei de C. E o preço de venda nasce de onde? Ele pegou o preço de custo que ele pagou pela televisão, acrescentou 20% sobre esse de custo para ter o preço de venda dele. Perfeito? Então, claro, esse nosso 20% seria, no caso, o lucro do nosso comerciante. Perfeito? Vamos trabalhar isso aqui. Então, o preço de venda é igual ao capital não, ao custo, Normalmente o capital é C, mas aqui no caso é o custo, mais 20% desse custo. Não é isso? Que ele não acrescentou 20%, tá certo? E vamos mexer nisso aqui. O preço de venda seria igual ao custo mais C sobre 5, é claro, 20 centésimos, simplifico ambos por 20, eu terei 1 sobre 5, 1 sobre 5 vai ser, eu tenho C sobre 5. Então eu tenho o seguinte, olha só, o preço de venda será igual a 5 vezes C, 5C, mais 1C dá 6C sobre 5. Acabei de descobrir que o nosso preço de venda é igual a 6 vezes o custo sobre 5. Aqui está embutido aquele lucro de 20%. Tá bom? Então, vamos ver agora a continuação do problema. Ele resolveu então vender essa televisão por esse preço de venda. Só que aconteceu o seguinte, ele não conseguiu por alguma razão vender por esse preço de venda e acabou sendo obrigado a dar 10% de desconto. Perfeito? Então, olha só, esse preço de venda menos o 10% desse preço de venda, ele está dando desconto, ele está descontando 10% do preço de venda. E ele sabe que isso aí levou ao preço de 540. Aqui que eu falei daquela coisa que está não está muito claro. Olha só, o comerciante vende a televisão por 540. Se ele vende a televisão, esse é o preço que ele vendeu. E nesse preço está embutido um desconto de 10%. Perfeito? Se está embutido desconto de 10%, quer dizer que esse 540, na verdade, é 90% do preço de venda dele. Perfeito? Então, o que eu tenho?
V menos 10% de V é igual a 540. Vamos trabalhar isso. Ó. 10% de V, 10% é 10 sobre 100, ou seja, 1 sobre 10, simplificando ambos por 10. E aí, 1 sobre 10 vezes V dá V sobre 10. Então eu tenho V menos V sobre 10, aqui é o desconto aqui de 10%, né? V menos V sobre 10 me leva a 540. 10 vezes V, 10V menos V, 9V sobre 10, simplifico 9. E esse 540 dividido ambos por 9, eu tenho V sobre 10, é igual a 540 por 9, dá exatamente R$60. O valor de venda seria igual, então, igual a quanto? Ó, V sobre 10 é igual a 60, esse preço de venda, claro, será quanto? R$600. Esse é o preço de venda, perfeito? Mas o problema não nos falou que o preço de venda é 6 vezes o custo sobre 5, vamos calcular que preço de custo é esse? Ah lá, venda é igual a 6C sobre 5, eu sei que o preço de venda é R$600, foi R$600, não foi isso que ele recebeu, porque ele teve que dar um desconto de 10%, né? Mas na verdade a proposta dele era vender por 600, não conseguiu, deu um desconto de 10%, então vendeu por 540. Mas o preço de venda original seria R$600, é igual a 6 vezes o custo sobre 5. Vamos lá? Vamos brincar? Como é que eu faço? Simplifico ambos por 6, olha só. 600 por 6 dá 100, 6 por 6 dá 1, 100 é igual a 6 sobre 5, e aí fica fácil descobrir que o custo é igual a 5 vezes 100, o custo é R$500. Então ele pagou R$500 na televisão e falou, poxa, legal, vou ganhar 20%, né? 20% de 500 dá 100, vou vender essa televisão por 600. Mas não foi isso que aconteceu, ele acabou tendo dar um desconto e acabou vendendo por 540. E aí fica a pergunta do problema, qual é o lucro do comerciante? Vamos ver qual foi o lucro? Gente, se ele vendeu a televisão por 540 e pagou R$500 nela, não foi esse o preço de custo? O lucro dele foi a diferença entre o preço de venda menos o custo. 540 menos 40 é R$40, e a minha resposta certa está no item A. Tá lá, R$40, item A é a minha resposta correta, perfeito? É um problema de porcentagem bastante interessante, é um problema que valeu a pena nós termos visto. Nós conseguimos recordar uma série de conteúdos aí, né? Lembramos do aumento percentual de 20%, lembramos do desconto, a diminuição percentual de 10%. Então, valeu que a gente resolveu o problema da forma clássica, perfeito? E chegamos então à resposta certa, a letra A. Tá certo? Essa questão eu vou fazer daqui a pouquinho, usando agora um outro mecanismo, que a gente poderia chamar até de uma coisa mais parecida com raciocínio lógico. Uma forma bastante interessante de fazer questões desse estilo, né? De questões de porcentagem e também questões de juros. Tá certo? A gente vai fazer uma tentativa, não vamos fazer suposições. Tá certo? Vocês vão ver que não vamos chegar ao mesmo resultado. A letra A, R$40. Perfeito? Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 200 páginas, num site totalmente gratuito. Perfeito? Você não tem restrição alguma, você não tem área restrita, né? Não tem login, cadastro, não sei nada disso. Você está livre para estudar o tempo que você achar necessário. Perfeito? Então, gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil, ou o canal Luiz Fernando Reis, aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula e você optar por ser notificado, cada vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube, por e-mail, comunicará a cada um de senhores. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Não percam a próxima videoaula, onde estarei fazendo essa mesma questão, só por um caminho um pouco diferente e eu posso confessar a vocês, muito mais simples. Perfeito? Obrigado e até a nossa próxima videoaula.